Você se lembra daquelas cenas comoventes do Titanic, seja nos livros ou nos filmes, certo? Sabe, aquelas em que o navio estava afundando e não havia nada que qualquer um pudesse fazer a respeito. Bem, parece que essa história não é totalmente verdadeira, pelo menos de acordo com um historiador e autor de um livro que detalha os eventos desse navio desafortunado. Se o que ele afirma for verdade, todas as almas a bordo do Titanic poderiam ter sido salvas. Ele escreveu que o SS Californian e o SS Mount Temple estavam suficientemente próximos para tecnicamente ver o Titanic afundar no oceano, mas eles falharam em agir porque estavam com medo, ou porque eles também não tinham ideia do que estavam fazendo. Naquela época, ninguém achava que o Titanic poderia afundar, e ele tinha tudo o que você pode imaginar, desde salões de luxo até um banho turco e até mesmo uma quadra de squash. Mas, enquanto ele navegava pelo oceano, pronto para quebrar o recorde de travessia do Atlântico, ele bateu em um iceberg e tudo foi mar abaixo a partir daí. Muitos navios quiseram ajudar a embarcação afundando e mudaram de direção em direção ao Titanic depois de ouvir os chamados de socorro, mas os dois navios mais próximos hesitaram. O SS Mount Temple, por exemplo, estava muito perto. Estava apenas a 80 quilômetros de distância e poderia ter chegado ao Titanic em apenas algumas horas, potencialmente salvando todos os passageiros. No entanto, seu capitão acreditava que essa jornada seria muito arriscada. Quero dizer, envolvia icebergs, certo? Não há nada que possamos fazer sobre isso nos dias de hoje, mas podemos usar nossa imaginação e pelo menos salvar o dia. Teoricamente, seu cidadão comum poderia ter tido dificuldades para ajudar as pessoas no Titanic, mas e se pudéssemos pedir ajuda aos super-heróis? Bem, para começar, seria útil ter alguém com habilidades de viagem no tempo, certo? Eles poderiam voltar no tempo e alertar a tripulação de que um iceberg está muito próximo e eles deveriam afastar o navio de seu caminho o mais rápido possível. Ou melhor ainda, voltar ainda mais no tempo e alertar o capitão do navio para não prosseguir com a viagem desde o início. Deixe-me dizer, havia muitas coisas que poderiam ter sido feitas melhor com o Titanic. Em primeiro lugar, a tripulação não tinha acesso a binóculos. Se eles tivessem tido esse equipamento crucial, poderiam ter avistado o iceberg em tempo hábil, pelo menos limitando os danos ou evitando a colisão completamente. E nem me fale sobre os botes salva-vidas. Porque eles queriam que o navio parecesse o mais luxuoso possível, havia pouco espaço para os tão necessários botes salva-vidas que poderiam ter salvado tantas vidas. Embora houvesse 2.200 pessoas a bordo, os botes salva-vidas só poderiam salvar 1.200. E o que dizer do voo? Um super-herói voador teria sido capaz de ajudar a evitar essa tragédia? Acredito que sim. Esse super-herói poderia ter examinado a área, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é baixa para começar. Além disso, o herói poderia ter ajudado a alertar os navios próximos mais rapidamente. Algo deu errado com o Titanic, e a ajuda era necessária para garantir que ninguém se machucasse. Se alguém a bordo pudesse voar, talvez eles pudessem ter transportado um grupo de passageiros em segurança também. Visão a laser. Isso sim seria legal. Uma pessoa com visão a laser teria pulverizado aquele iceberg em pouco tempo, em vez de tremer no escuro. Naquela fatídica noite de abril de 1912, as pessoas teriam desfrutado de uma bebida gelada no convés na manhã seguinte, cortesia de alguns pedaços inofensivos de gelo que ainda estariam no navio. Ok, talvez essa pessoa com visão a laser não fosse poderosa o suficiente para dividir o iceberg ao meio para que o Titanic pudesse passar com segurança. Bem, eles poderiam pelo menos ter ajudado a abrir a sala trancada que continha os binóculos, com certeza. Alguém com força sobre-humana? Sim, isso poderia ter ajudado com certeza. Eles poderiam ter se colocado entre o navio e o iceberg, impedindo a colisão de acontecer. Se, digamos, eles estivessem cochilando quando o Titanic bateu no enorme bloco de gelo, sem problemas. Eles simplesmente teriam mantido o Titanic flutuando até que os navios próximos viessem para resgatar todas as pessoas a bordo. Se você tivesse habilidades de respiração subaquática, pelo menos teria conseguido se salvar no Titanic. Quero dizer, tecnicamente não havia muito que você pudesse ter feito de diferente no navio. Talvez você pudesse ter salvado um monte de outros passageiros, mas apenas se você fosse forte o suficiente para mantê-los flutuando enquanto você nadava confortavelmente completamente submerso.
Se uma pessoa a bordo pudesse controlar os elementos, isso seria incrível. Não apenas teria salvo muitos, senão todos, os passageiros. Seria fascinante de se assistir. Esse super-herói teria sido capaz de afastar a água dos ferimentos do Titanic depois de atingir o iceberg. Se eles fossem ágeis o suficiente e tivessem visto o iceberg antes de atingir o navio, eles poderiam ter transformado o grande bloco de gelo em água com um simples estalar de dedos. Se olharmos para os registros daquela noite, tudo aconteceu muito rápido com o Titanic. Não teria sido bom ter alguém a bordo que pudesse desacelerar o tempo? Para o bem da história, vamos também imaginar que essa pessoa tinha uma intuição bem afinada. Eles poderiam ter sentido que algo estava errado pelo cheiro do ar ou pela reação da tripulação quando o iceberg foi avistado pela primeira vez. Com um simples gesto das mãos, eles teriam desacelerado o tempo quase ao ponto de imobilidade. Eles poderiam ter verificado os registros do navio, a velocidade incomumente alta, e poderiam ter alertado o capitão a decidir a tempo. O Titanic poderia ter sido parado ou desviado do iceberg. Um super-herói com visão noturna também teria sido útil. Pelo menos o super-herói teria avistado o iceberg antes de todos os outros. Dado que o herói poderia ver muito melhor em condições de pouca luz, ele teria provavelmente gerenciado melhor os esforços de resgate naquela fatídica noite. Invisibilidade. Essa superpoderia teria salvo o Titanic de afundar no fundo do Atlântico? Consigo pensar em um ou dois cenários possíveis. Qualquer pessoa com o poder de ficar invisível quando quisesse provavelmente teria bisbilhotado o navio. Quero dizer, você precisa lembrar que o Titanic tinha alguns dos membros mais importantes da sociedade a bordo. Não era apenas um barco qualquer. Ele provavelmente estava zumbindo com os últimos boatos entre toda aquela rotina mundana. Esse super-herói poderia ter ouvido o capitão dizer que estavam indo mais rápido do que deveriam, ou que não havia botes salva-vidas suficientes para salvar todos em caso de um grande problema. Quem sabe o que esse super-herói curioso poderia ter feito com todas essas informações? Algum tipo de feiticeiro teria salvo o Titanic se estivesse a bordo. Tenho certeza de que deve haver algum tipo de feitiço mágico em um livro por aí que seja útil para afundar navios, não é? Talvez um que pudesse ter ajudado a soldar o metal de volta depois que ele foi atingido pelo iceberg? Ou talvez um que pudesse ter transportado todo o navio para um local seguro depois de ser atingido? Que tal um feitiço que transformasse o Titanic em um submarino, criando uma camada protetora ao seu redor para que ele pudesse se mover confortavelmente? Debaixo do mar, isso com certeza teria sido legal e teria oferecido aos passageiros uma experiência verdadeiramente única. A habilidade de falar com animais ou peixes também teria sido útil, mesmo que tudo mais falhasse. Assim, o Titanic ainda teria atingido o iceberg e ainda teria se enchido de água e acabado perto do leito do mar. As pessoas ainda poderiam ter sido salvas. Isso porque você teria alguém a bordo que poderia ter instruído os golfinhos a levar as pessoas para um local seguro. Tenho certeza de que essas criaturas inteligentes teriam ficado felizes em ajudar. Isso é tudo por hoje. Ei, se você satisfez sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nesses vídeos e continue conosco e até a próxima.